É mais temperamento que vocês querem, é mais temperamento que vocês vão ter. Olá, meus queridos, bem-vindos de volta a este canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra gente alcançar os 2.000 inscritos. Falta pouco, falta muito pouco. Vamos, gente, compartilha com seus amigos que gostam desses assuntos. Tem bastante coisa variada aí. Faz muito tempo que eu não falo de filmes assistidos. Assisti um esses dias, eu tô pretendendo fazer, mas eu preciso assistir pelo menos outro pra falar de uns 2 ou 3 filmes ou séries, alguma coisa do tipo, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais de temperamento. E o que nós vamos falar sobre temperamento? Vamos falar de necessidades desejadas e necessidades expressadas. O que é isso? É o seguinte, os temperamentos, eles têm as necessidades que eles desejam do outro ou de comportamento deles mesmos e tem as necessidades que eles expressam. Então, deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera. Pronto. Então, como que acontece isso? Nem tudo que uma pessoa deseja é o que ela realmente expressa. Em alguns temperamentos, isso daí é muito forte. Aproveitando esse vídeo sobre necessidades desejadas e expressadas, eu vou explicar sobre um temperamento, mas eu vou explicar no final, porque eu sempre deixo esse temperamento por último, que foi o temperamento supina, que foi um temperamento descoberto por um psicanalista PhD cristão, que é o detentor, né, dos direitos do livro que ele escreveu, Os 5 Temperamentos, que é o Danilo Polanco. Eu sigo a linha do Danilo Polanco. Então, assim como um psicólogo pode seguir a linha de Freud ou seguir a linha de Jung, nos temperamentos, eu sigo a linha do Danilo Polanco e há quem siga a linha do Tim LaHaye, há quem siga a linha, né, somente de Hipócrates, que foi o primeiro lá atrás que começou a descoberta dos temperamentos. Então, gente, não tem problema nenhum. Se você não acredita na existência desse temperamento, não tem problema. Foca nos outros 4 temperamentos. Acontece que é provado por A mais B, e para ele defender essa tese, ele teve que provar que esse temperamento existe. Então vamos pensar um pouco, né, gente? Ele não é um qualquer doido aí que saiu falando, e muito menos eu que inventei esse temperamento. Então muita gente me pergunta, e eu vou te explicar, baseado nas necessidades desejadas e expressadas, por que o temperamento supina existe e por que ele é tão diferentão assim, tá bom? Então vamos começar com o temperamento melancólico. Como sempre, eu começo com o temperamento melancólico. O melancólico, ele tem as necessidades dele, que ele deseja, um pouco diferente das que ele expressa. Porque o melancólico, como diz uma amiga minha, às vezes o melancólico ele é meio entupido. O que acontece? Isso eu vou explicar, gente, na prática, de uma maneira muito simples. Não vou teorizar, não vou cientificizar aqui, nada disso, tá? Vou explicar na prática como funciona. Então, às vezes o melancólico, ele tem vontades que ele não expressa. Então, muitas vezes o melancólico, ele tá se sentindo pressionado, ele tá se sentindo apertado, espremido e obrigado a fazer certas coisas que ele não quer fazer e nem sempre ele fala, porque o melancólico, ele é mais introvertido, tá? Então, é isso que acontece com aqueles que são introvertidos. As necessidades desejadas são algumas e as expressadas são um pouco diferentes. Por que eu tô citando esse negócio de necessidade desejada e expressada? Porque na hora de resolver o teste de temperamento que eu faço com as pessoas, faço sem cobrar nada, você me envia um e-mail para camilapauleta@gmail.com e aí eu te envio o teste e depois eu corrijo, mas você corre o risco de ter um teste com o resultado errado. Por quê?
Porque o teste depende somente de você, não depende de mim. Eu só corrijo o teste, só faço o cálculo e só coloco no gráfico aquilo que você respondeu. E este gráfico é justamente um gráfico de necessidades desejadas e necessidades expressadas. Um versus o outro, você vai encontrar o seu temperamento no gráfico. Então, o que acontece muitas vezes? Geralmente, com o temperamento sanguíneo é o que acontece. O temperamento sanguíneo, ele tem... Já vamos falar do sanguíneo já que eu já tô no sanguíneo. Ele tem necessidades que muitas vezes ele não assume que ele tem. Por exemplo, tem lá a pergunta... Você gosta de ser incluído nas atividades das pessoas? O sanguíneo ama ser incluído nas atividades das pessoas e ele fica triste quando ele não é incluído. Mas na hora de responder o teste, ele fala, às vezes, nem sempre. Uma ou duas pessoas, algumas pessoas. Para com isso. Responde a verdade. Pensa a pergunta ao contrário. Você não gosta de ser incluído? Ah, não, eu gosto, sim. Sabe, como você se sente quando você não é incluído? Ah, eu me sinto ofendido, me sinto excluído, me sinto rejeitado. Então, a partir do momento, não só o sanguíneo, tá? Outros temperamentos que não forem honestos com eles mesmos, o resultado do teste não vai dar certo. Então, agora eu vou dar uma outra dica para vocês. Vocês assistam vocês assistam os vídeos dos temperamentos, porque eu detalho tanto os temperamentos, que aquele que você se identificar mais é o que é o seu temperamento. Não é aquele que você acha mais legal, não, é aquele que você pega um caderninho lá e vai anotando as características. O temperamento que der mais características é o seu temperamento, tá? Porque tem gente que não se adapta bem com o teste mesmo, não tem problema, tá bom, gente? Bom, necessidades desejadas e expressadas do sanguíneo, já comecei a falar. Então, assim, muitas vezes o sanguíneo, ele expressa muito, mas nem sempre ele assume que ele deseja, que é um pouco do contrário do melancólico, que ele expressa pouco, mas ele deseja muito, entendeu? Agora, o colérico. O colérico, ele também, ele expressa pouco e ele deseja muito, com muita intensidade. O colérico, ele é muito intenso. Então, muitas vezes ele consegue disfarçar as vontades, os sentimentos dele. Muitas vezes não, tá? Mas muitas vezes ele consegue disfarçar. Porque o colérico, ele tem uma multi-inteligência, ele consegue assumir várias coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes ele mesmo passa por cima dos sentimentos dele pra ir na prática, entendeu? Para andar na prática e para se preocupar com o que ele tem que fazer. Então é por isso que ele expressa muito mais, mas nem sempre ele expressa aquilo que ele está sentindo. E muitas vezes, por exemplo, na descrição do colérico que eu tenho no papel, na teoria, é que assim, ele parece que ele tem relacionamentos profundos. Quem vê pensa que o relacionamento dele com certa pessoa é profundo, mas na verdade não é. Não é tudo isso. Porque ele é muito intenso, ele expressa muito. Mas na verdade o que ele deseja não é ter essa pessoa como o melhor amigo dele, como uma pessoa de confiança. Então o colérico tem isso. Agora o fleumático. O fleumático, ele expressa mediano e ele deseja mediano. Olha, o fleumático, ele tem que dar o braço a torcer, né? Porque tem amiga minha que fala sobre temperamento, que gosta de temperamento, que fala... O fleumático é o temperamento mais falso de todos os temperamentos. Não é que ele pode ser o temperamento mais falso, pode ser o temperamento mais falso, o não tratado, mas ele é o que consegue mais disfarçar e entrar numa plenitude que você não sabe muito bem o que ele tá pensando. Só que isso é uma vantagem muitas vezes. Por quê? Porque ele é o temperamento que mais observa e muitas vezes ele pode ser tido como o temperamento mais sábio de todos os outros. Porque na hora que ele for dar um conselho para você, que é de outro temperamento, você vai falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque o fleumático, ele é parado, ele observa muito. E ele não é intenso em nada, então ele não faz muito. O colérico faz muito, muitas vezes ele acaba atropelando os próprios sentimentos dele.
O sanguíneo também faz muito, acaba nem percebendo o que está ao redor. Mas o fleumático, ele consegue perceber todas as dificuldades dos outros, as dele também, as necessidades dos outros e as dele também. Então, em tudo ele é mediano. Eu já falei várias vezes isso, que o fleumático não atua em nenhum extremo, certo? E, por fim, o supina. Como que se prova que existe o supina? O supina tem as necessidades desejadas de um sanguíneo e as expressadas de um melancólico. O supina é a maior incógnita. É por isso que ele foi demorado para ser descoberto, né? E também o supina, eu já disse para vocês que é o temperamento de servo. Foi o temperamento de Jesus quando ele foi para a cruz pela humanidade. Só um supina faria isso. O supina, ele se doa, ele se entrega, ele deseja estar, ele deseja ser convidado, assim como o sanguíneo. Ele deseja muito ser incluído, ele deseja que seja carinhoso com ele, ele deseja que dê atenção para ele, mas ele não expressa. Ele tem a expressão do melancólico. O supina pode ser confundido com o melancólico, assim como o colérico pode ser confundido com o sanguíneo, o supina pode ser confundido com o melancólico. E muitas vezes os supinas são supinas e melancólicos. Aí, gente, aí vira o bololô. Porque aí ele é mais quieto ainda, mais retraído ainda e o pior, é magoadinho e vingativo. Ô, gente, o supina é um temperamento do bem. É um temperamento passivo e é um temperamento que muita gente faz de bobo. Mas se ele for associado com o melancólico, que ele resolver se vingar, é um estardalhaço. Nem sempre ele tem coragem de fazer, mas se ele criar coragem para fazer, gente, aí segura. Então é muito bom que todos os temperamentos sejam tratados. Os temperamentos têm 3 níveis: o não tratado, em tratamento e o tratado. Por isso que você vai ver muitos melancólicos agindo de forma diferente. Por exemplo, o melancólico que vai em bastante confraternização, que vai em bastante reunião de amigos, é um melancólico jamais tratado. Ou então ele é misturado com o colérico, que é o meu caso. Eu me reúno com as pessoas, mas eu tenho aquele momento de querer ficar sozinha a todo custo. Às vezes eu peço, por favor, me deixem ficar sozinha. Eu preciso desse momento, né? Que mais? Será que eu perdi a linha de raciocínio? Que pode ser confundido. E os tratados, tá. Um sanguíneo tratado, muitas vezes ele não vai ser o inconveniente, ele não vai ser o intrometido. É claro que ele não vai deixar a essência dele, o vendedor, aquela pessoa. O vendedor, ele vende o tempo inteiro. O vendedor, ele se vende, ele vende ideia, ele vende coisas, ele vende convencimentos. Então, o sanguíneo, ele vai estar sempre tentando te convencer de fazer alguma coisa, de vender alguma coisa, entendeu? Quando ele consegue te convencer, é porque ele conseguiu vender, e aí ele se realiza. Que mais? O colérico tratado. O colérico tratado, ele vai ter compaixão das vidas. O próprio Paulo da Bíblia, que era a profissão dele era matador de cristão. Só isso. Mais nada. Ele achava que era isso mesmo que ele tinha que fazer, ele estava certo disso, ele foi contratado para isso. E aí, quando ele se converteu, ele se tornou o maior ganhador de vidas da história. Ele tem o maior número de livros escritos da Bíblia, são 11 livros que Paulo escreveu. E um que eu desconfio que foi ele, mas não tem, o autor é desconhecido. Mas isso aí é um papo para um outro vídeo. Mas então nós podemos confiar que o colérico pode o quê? Fazer a depilação no pelo do coração. Porque o coração do colérico é peludo, mas existe uma depilação bem boa, que muitas vezes se chama Palavra de Deus, que vai deixar o coraçãozinho do colérico, ó, depiladinho. O fleumático tratado. O fleumático tratado é aquele que ele consegue dar a opinião dele, ele consegue conversar e se expressar, ele não fica só retraído no canto dele,
né? E ele se impõe também. Então, um pai fleumático com muito custo, bem tratado, ele consegue impor para o filho algumas coisas, tá? E o supina tratado, já falei de todos, né? Menos o supina. O supina tratado é aquele que consegue se expressar mais, aquele que consegue falar: eu quero ser convidada, eu quero comer um lanche, eu prefiro pizza, eu quero passear, eu preciso que você faça esse favor pra mim. Esse é o supina tratado, porque geralmente o supina ele fica esperando que façam pra ele e mais, ele fica chateado, hashtag chateado, quando não adivinham o que ele quer. Olha que beleza conviver com supina, né, gente? Não tratado. Então, no mais, eu desejo que vocês que assistem sobre temperamentos procurem as forças e fraquezas de cada temperamento de vocês e desejem do fundo do coração ser temperamentos tratados e transformados. Tá bom, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Comenta aqui embaixo mais vídeos que vocês querem sobre temperamentos, mais dúvidas que vocês têm. E por enquanto é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.